Liderança do Templo Corrompida. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá gente, eu aqui de novo com vocês para juntos estudarmos a lição. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir essa mensagem e divulgar aí para seus amigos nas redes sociais. Bem gente, Neemias ficou 12 anos em Jerusalém como governador nomeado por Artaxerxes I. Daí ele voltou, como havia prometido ao rei, à Média-Pérsia. Ficou com o rei por 2 anos para então retornar outra vez a Jerusalém. Nesses 2 anos de sua ausência, provavelmente Esdras já era morto, os sacerdotes aprontaram o que podiam contra Deus. Estavam desviando o povo outra vez para os caminhos antigos do mal. Até o sacerdote Eliasibe deu um quarto para Tobias, que se aparentou com esse sacerdote por meio de casamento. Ou seja, ausentando-se Neemias, Satanás tratou de tomar posse do governo de Judá e do ritual do santuário. Com o retorno de Neemias, 2 anos depois, ele viu a degeneração no templo, um desastre, como que pedindo um novo exílio. O que se faz com líderes assim? Não culpemos aquele povo, mas sim os seus líderes que eram maus e não tinham cura. Tobias provavelmente era o governador de Amon, a leste de Judá. Tobias ele é citado no livro de Neemias como o servo amonita. Ele recebeu um quarto na área do templo que anteriormente era usado como depósito. Isso aconteceu porque ele tinha um parente entre os sacerdotes e desfrutava de boa relação com os principais religiosos e nobres de Jerusalém. É um grave problema quando líderes do povo de Deus se aproximam de pessoas que são inimigas. Esse Tobias foi um dos 3 lá, vocês se lembram? Que combateram Neemias fortemente quando reconstruía o muro de Jerusalém. Além dele tinha Gesem e também um outro que não estou me recordando agora, né? Sambalat, isso mesmo. Depois, quando Neemias retornou, ele se desfez dos pertences de Tobias e mandou limpar o quarto, tornando-o a usá-lo como depósito. Para piorar a situação, a filha de Sambalat, casou-se com o neto de Eliasibe, o sacerdote. Satanás conseguiu unir os principais líderes religiosos com os inimigos. Eles agora, como sempre quiseram, tinham acesso fácil ao templo e ao trono. O próprio Tobias, alguns estudiosos afirmam que ele era escravo de Amon, mas muito astuto, foi liberto e veio a tornar-se o governador deles. Já estava morando no templo dos judeus e com que intenção? Que defesa os sacerdotes faziam contra os inimigos de Deus que combatera ferozmente Neemias? Os grandes problemas que levaram o povo a Deus à rebeldia sempre foram motivados pelos líderes religiosos e políticos. Não é diferente de hoje. Quem está permitindo a entrada no mundanismo na igreja? Não são outra vez os líderes religiosos que deveriam ser os primeiros a defender a igreja do que vem de fora? E cada um de nós é um líder, é um exemplo na família, é um exemplo no grupo, é um exemplo na classe, é um exemplo na comunidade. Temos na história exemplos de como devem ser os líderes. No estudo de hoje temos o de Neemias. Ele viu a degeneração provocada pelos sacerdotes. E como foi essa história? Neto de Jesua, que retomou do exílio babilônico junto com Zorobabel, Eliasibe era sumo sacerdote nos dias de Neemias e participou com os outros sacerdotes na reconstrução do Portão das Ovelhas da muralha de Jerusalém. Na ausência de Neemias, o próprio Eliasibe profanou o templo, emprestando uma ampla sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite determinados para os levitas, para os músicos e cantores também e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes, para seu parente Tobias, o armonita. Mas Neemias, ao retornar, lançou fora a mobília de Tobias. Neemias expulsou também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, por se ter casado com uma filha de Sambalá o Horonita, que eram, lá mais uma vez, os inimigos do próprio Neemias, tentando matá-lo, inclusive, tempos atrás. Os moabitas também eram os descendentes de Moabe, filho de Ló com sua filha mais velha. Eliasibe cometeu 2 pecados terríveis
e profanou o templo, levando para ali um morador estrangeiro e inimigo do povo de Deus, e contaminou o templo, colocando em uma de suas salas os móveis de Tobias. Nisso, ele serviu a quem? Ao inimigo. Só mesmo o determinado e firme Neemias para corrigir a situação. Hoje não temos mais Neemias para nos tirar da situação laodiceana. Jesus terá que fazer isso por meio de uma forte sacudidura. E se você é líder, está agindo como Eliasibe, ou você está agindo como Neemias? Qual dos dois papéis você está fazendo? Eu estou fazendo. Quando Neemias retornou a Jerusalém, o que ele encontrou lá? Os levitas e os cantores não tinham recebido as contribuições que lhes eram devidas. E para se manter, tiveram que voltar para suas próprias terras. O sábado não estava sendo observado por alguns, né? Estavam prensando uvas, ajuntando trigo, transportavam mercadorias em jumentos para Jerusalém em pleno sábado. Neemias os advertiu que não vendessem alimento nesse dia. Alguns da cidade fenícia de Tiro, no Mediterrâneo, moravam em Jerusalém, traziam para a cidade e vendiam aos judeus toda espécie de mercadoria no sábado. Alguns judeus haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moab. Olha só, anos antes essas mulheres estrangeiras haviam sido expulsas por mandados de Esdras, o escriba, o sacerdote. Nós estudamos lá lições atrás. E depois o povo havia assinado um compromisso de separar-se dos gentios. Está lá no capítulo 10. Apesar disso, a prática de se casarem os judeus com os gentios não acabou, mesmo entre os sacerdotes. A metade dos filhos desses casamentos mistos nem sequer sabia falar a língua judaica, apenas outras línguas gentias. Que má influência, né? Completou-se assim a nova santificação dos sacerdotes e dos levitas, com a retirada de tudo quanto era estrangeiro. Neemias designou-lhes também os cargos e as responsabilidades de cada um, bem como regras para as provisões de lenha, como as datas certas para seu fornecimento e para os primeiros frutos. O estudo de hoje, mostra, infelizmente, coisas terríveis que acontecem quando uma liderança é frouxa e quando se afasta dos caminhos de Deus. Amanhã estudaremos mais sobre esse triste assunto e como que Deus lidou com essa situação através de seus líderes ponta firme. Até amanhã. Tchau, tchau.